Antes desse vídeo começar, eu quero fazer uma recomendação. Assista esse vídeo jogando, ou desenhando, ou fazendo coisas assim, pois ele é mais focado na narração das histórias do que numa edição muito trabalhada. Mas claro, ainda tem uma edição para aqueles que querem algo mais visual. E outra coisa, se tem uma criatura em específico que você quer ver, eu sempre deixo a minutagem aí na descrição. E bom, é só isso o recado, então sabendo disso, vamos pro vídeo. E como a gente já sabe, o território brasileiro é muito diversificado de culturas e histórias diferentes. E junto a essas histórias, surgem também as lendas. E é exatamente dessas lendas que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, eu vos apresento Iara, também conhecido como Uiara ou Mãe da Água. E é uma figura mitológica do folclore brasileiro e das tradições tupi-guarani. E o seu nome é literalmente derivado do tupi-guarani, onde Iara significa Senhora das Águas, e ela é descrita como uma mulher com um corpo de sereia que habita os rios do Amazonas. E segundo a descrição, ela tem um tom de pele meio pardo e sua origem vem das tradições indígenas. Segundo a lenda, a Iara era uma grande guerreira de sua tribo, e era exatamente isso que despertava uma certa inveja em seus irmãos. E em um ato de traição, eles tentaram dar um fim na Iara. Entretanto, por ela se tratar de uma guerreira habilidosa, ela acabou vencendo eles. E como punição a isso, seu pai a lançou no encontro dos Rios Negros, onde, segundo a lenda, ela foi resgatada por peixes e se transformou num tipo de sereia. E a responsável por transformar Iara em uma sereia seria a deusa Jaci, a deusa da lua. E a partir daí, a história conta que Iara passou a ser um tipo de protetora dos rios amazônicos, onde, segundo a lenda, ela utiliza de seu canto para atrair pescadores até o fundo d'água. A Cuca é uma das figuras mais tradicionais quando se pensa em folclore brasileiro, e tradicionalmente ela é conhecida como uma bruxa que sequestra as crianças. E segundo a lenda, ela pode se apresentar de diferentes formas, onde ela pode se apresentar como um tipo de velha feiticeira, ou até naquela versão que ela se aparenta mais com um jacaré. E segundo a lenda, conta que a cada 1000 anos nasce uma nova cuca a partir de um ovo. E quando isso acontece, a cuca mais antiga se transforma em um pássaro com um canto melancólico. E a história diz que quando a nova cuca assume seu papel, ela fará maldades ainda piores do que a antiga. E saindo um pouco da versão tradicional, que é a cuca jacaré, também temos a cuca na versão de bruxa. O lobisomem é uma figura tradicional do folclore brasileiro, e segundo a lenda, ele se transforma em uma criatura monstruosa durante as noites de lua cheia. E isso tudo se dá por conta de uma suposta maldição, onde a maldição do lobisomem recai sobre o 7º filho de uma família, ou também sobre o primeiro filho homem de um casal que contém 7 filhas. Em algumas outras versões da história, essa transformação acontece como punição por pecados graves, como o próprio incesto. E durante a transformação, a pessoa sofre um tipo de metamorfose, onde assume o papel de um lobo gigante. E segundo a descrição, o lobisomem tem dentes afiados e é sedento por sangue, onde ele ataca tudo que se aproxima a ele. E embora o lobisomem se trate de uma criatura temida, o lobisomem é visto como vítima de uma maldição, onde a pessoa que supostamente sofre com isso é forçada a viver entre os dois mundos, sendo um mundo humano e um mundo dos monstros. A lenda do boto cor-de-rosa é originária das regiões norte do Brasil, com algumas raízes indígenas, onde ele tenta explicar o nascimento de filhos de uma mãe solteira, especialmente quando o pai dessa criança é uma entidade desconhecida. E segundo a lenda, o boto habita os rios amazônicos. E a versão mais conhecida dessa história, durante as épocas de festas juninas, o boto se transforma em um homem, e segundo a lenda, ele sempre sai vestido de branco, usando um chapéu. E o chapéu tem o propósito de esconder um tipo de narina
que fica sobre sua cabeça, e esse suposto homem seduz as jovens solteiras. Ele as leva para o rio e normalmente ele as engravida. E como vocês já sabem, ele vai comprar cigarro e nunca mais volta. O boitatá é um termo de origem tupi-guarani, que significa literalmente coisa de fogo. E esse nome descreve um fenômeno brilhoso e misterioso que surge ao céu durante a noite. E ele é frequentemente avistado em áreas como pântanos e matas. E o boitatá é responsável por ser uma das figuras tradicionais do folclore brasileiro, onde no folclore o boitatá é descrito como uma grande serpente de fogo, e essa criatura tem como um objetivo proteger as florestas. E segundo a lenda, o boitatá é uma criatura vingativa que dá um fim às pessoas que tentam se aventurar na floresta durante a noite. Em algumas outras versões da lenda, o boitatá conta uma história um pouco diferente, onde um casal que passa mais de 4 anos vivendo juntos apenas amigados, acabam meio que gerando um boitatá em sua casa durante a noite. E normalmente não é o casal que vê essa criatura, e sim as pessoas que podem estar nesse local. E normalmente essa lenda surge como um alerta para as pessoas que deixam de fazer a união matrimonial com Cristo, onde um casal que não se casa na igreja acaba amaldiçoado. O bicho-papão é uma figura mítica do folclore brasileiro infantil, e ele foi trazido ao Brasil, especialmente com origens europeias, onde, segundo a lenda, ele é visto como uma criatura monstruosa ou um tipo de mutante, e ele também é capaz de assumir diferentes formas e é conhecido por devorar crianças desobedientes. E normalmente, o bicho-papão é utilizado pelos pais para tentar assustar as crianças numa tentativa de que eles se comportem, onde diz que se a criança não passar a ser obediente, receberá uma visita do bicho-papão. Em algumas versões da história, ele tem a seguinte descrição: ele é caracterizado por uma figura monstruosa, com uma boca enorme e olhos de fogo, e normalmente ele habita os cantos escuros, como guarda-roupa ou debaixo da cama das crianças. Então, se você for uma criança má, ele te fará uma visita. A pisadeira é uma figura do folclore brasileiro, especialmente presente no estado de São Paulo e em algumas regiões de Minas Gerais. E a lenda descreve uma mulher maligna que durante a madrugada sobe sobre a pessoa enquanto ela dorme, o que causa à vítima uma falta de ar, a deixando em estado de paralisia. E segundo a lenda, durante essa paralisia temporária, você verá coisas e sentirá os seus maiores medos. E ela é normalmente descrita como uma mulher muito magra, com dedos longos e secos, unhas grandes e sujas e cabelos desarrumados. E os seus olhos normalmente são avermelhados num tom maligno. E de acordo com a lenda, a pisadeira vive no telhado, se escondendo das pessoas. E ela espera que alguém tenha jantado e se deite especificamente com a barriga para cima. E assim, é possível que essa pessoa se torne uma vítima da pisadeira, onde então, quando a pessoa se deita, ela surge de seu esconderijo, sobe sobre o peito da pessoa, a paralisando e deixando totalmente consciente, onde então a pessoa fica totalmente incapaz de se mover e passa a ter alucinações. A Mãe do Ouro é uma lenda do folclore brasileiro associada à lenda sobre o ouro e outros tesouros escondidos. E de acordo com a lenda, a Mãe do Ouro pode se manifestar de 2 formas: como uma bola de fogo que indica a localização de joias e pedras preciosas, ou como uma bela mulher loira com vestido de seda branco. E sua origem se deu na Era do Ciclo do Ouro, entre o século 17 e 18, quando a extração do ouro era uma das atividades centrais no estado de Minas Gerais. E a Mãe do Ouro tem o poder de localizar tesouros enterrados, especialmente o ouro, e ela é considerada a protetora dessas joias. E é possível ver a presença da Mãe do Ouro durante a noite, onde em uma noite escura e sem estrelas, ela surge como uma espécie de bola de fogo percorrendo os céus. E dizem que aonde essa luz de fogo cai, pode-se encontrar minérios preciosos. Então, se você vê uma luz percorrendo o céu, é uma boa ideia ficar atento, pois pode ser a Mãe do Ouro ou um simples ET te dando um oi. O pé de garrafa, também conhecido como cubirrope ou pelobo, é um primata criptídeo relatado especialmente na região amazônica brasileira. E por se tratar de um criptídeo, tem uma chance muito grande dele realmente existir. E ele é descrito como um macaco humanoide de aproximadamente 1,5 metro de altura.
Ele possui cabelos longos, uma pele preta e um umbigo branco, um chifre em sua testa, mãos grandes e 100 pés. E por onde ele passa, ele deixa rastros que se assemelham à base de uma garrafa, por isso do nome Pé de Garrafa. E segundo os relatos, essa criatura possui um olhar hipnotizante e produz rugidos altos. E embora algumas teorias dizem que suas pegadas se assemelham a garrafas, outros dizem que pode se tratar de um tipo de preguiça gigante. A lenda do Cabeça de Cuia se trata da história de Crispin, um jovem garoto que morava nas margens do rio Paraíba e vinha de uma família muito pobre. E a lenda conta que certo dia, chegando para o almoço, sua mãe lhe serviu como de costume, uma sopa meio vazia com alguns ossos, já que como ali era um cenário de pobreza, sempre havia a faltar os mantimentos. E nesse mesmo dia, o jovem se revoltou. E em meio à discussão com sua mãe, ele atirou um osso contra ela, atingindo sua cabeça gravemente e a fazendo perder a vida. Mas antes dela morrer, a história conta que sua mãe a amaldiçoou, onde sua maldição era ficar vagando no rio com uma cabeça enorme com um formato de cuia. E de acordo com a lenda, ele ficaria vagando durante a noite e só sairia da maldição após devorar 7 mulheres consideradas puras, e especificamente de nome Maria. E com a maldição, Crispin enlouqueceu numa mistura de ódio e medo e correu ao rio Paraíba, onde lá ele se afogou. E de acordo com a lenda, o seu corpo nunca mais foi encontrado, onde as pessoas então proíbem suas filhas de lavarem roupas ou de se banharem naquela região, e especificamente durante a época de rios cheios. A lenda da Santa Campanha, também conhecida como Procissão das Almas. E essa é uma história popular que faz parte das mitologias das Galáxias do Norte, do Portugal e em alguns locais da Áustria. E é muito provável que essa lenda tenha sido trazida para o Brasil pelos portugueses. A Santa Campanha é tradicionalmente descrita como uma procissão de almas de mortos ou de almas penadas. E durante a noite, essas almas percorrem um determinado caminho até uma igreja ou uma paróquia, e elas carregam consigo algumas velas. E de acordo com a lenda, quando se sente um cheiro de cera queimada, é uma das principais características de que a Santa Campanha está chegando por perto. E atualmente, existe uma campanha chamada Procissão das Almas, onde os cristãos fazem caminhadas carregando velas para prestar condolências às almas. E voltando mais à lenda, dizem que se você ver uma procissão das almas e não tiver um tipo de amuleto protetor, você pode acabar sendo amaldiçoado e se tornar parte dessas almas, e então estar destinado a vagar junto a elas. O bradador é um tipo de espírito associado ao corpo seco, uma alma penada que, segundo a lenda, habita os campos do sul do Brasil, e a história conta que após ele morrer, ele foi enterrado. Entretanto, por conta de seus atos pecaminosos em vida, nem a terra o aceitou e literalmente o cuspiu. E esse espírito é um tipo de múmia que habita uma espécie de corpo seco. E segundo a lenda, ele vaga pelas matas durante as noites de sexta-feira, exatamente à meia-noite. E algumas testemunhas relatam que os sons do bradador se parecem com gritos de agonia, ou com algum tipo de lamento seguido de gritos, e por isso dá origem do nome bradador. Segundo a lenda, para que sua alma possa ser liberta dessa maldição, ele precisa então encontrar 7 moças com o nome de Maria. Entretanto, é quase que impossível encontrar alguém que tenha coragem de enfrentá-lo. E então, ele está destinado a viver eternamente como o corpo seco. E seguindo essa mesma vibe de lendas de criaturas e entidades, temos algumas lendas que não são assim tão conhecidas. E agora, eu quero adentrar a alguma dessas lendas. A lenda do Come-Línguas é um conto folclórico brasileiro, e essa lenda usa o medo de criaturas assustadoras para ensinar as crianças a importância de não falar com estranhos e de obedecer os seus pais. E embora a aparência do Come-Línguas varia de região para região, a história é sempre a mesma. O Cabeça Satânica é uma assombração com algumas origens europeias, e a lenda chegou no Brasil pelos colonizadores, onde eles descrevem uma cabeça que rola ou salta pelo chão, onde ela contém olhos arregalados e um sorriso ameaçador.
em algumas versões da lenda, é a figura de um açougueiro ou algum outro ser fantasmagórico, onde supostamente essa entidade persegue as suas vítimas, e ela costuma aparecer durante a noite, especialmente em lugares escuros, e seu intuito é literalmente causar o pavor, e acredita-se que essa entidade, ao tocar alguém, pode causar doenças e até levar à morte. E existe uma forma de se livrar dessa criatura, que é através do exorcismo, e até mesmo algumas novenas são necessárias para afastar o mal. E por proteção, as pessoas colocam algumas cruzes de palha do Domingo de Ramos nas suas portas, e rezam com um terço de bento se a entidade se aproximar. O Cabra Cabriola é uma figura do folclore voltado ao sobrenatural, onde, segundo a lenda, o Cabra Cabriola pode imitar vozes de pessoas conhecidas, e suas principais vítimas são as crianças, onde diz que quando as crianças ficam sozinhas, ele surge batendo em sua porta e imitando a sua mãe, para que assim então as crianças possam abrir e então se tornar uma vítima dele. E a aparência do Cabra Cabriola é literalmente descrita como uma cabra que consegue ficar em pé, e é uma lenda muito conhecida nas regiões nordestinas. Cruviana, também conhecida como deusa do ar e dos ventos, e ela é representada por uma entidade feminina do folclore brasileiro, e ela está presente especialmente nas regiões do norte e do nordeste. A lenda diz que a Cruviana seduz os forasteiros e os envolve em uma brisa de vento enquanto eles dormem, e no dia seguinte os encantados se sentem apaixonados e ficam na terra de Macunaíma, onde, segundo a lenda, eles nunca mais irão embora. Em algumas outras versões da lenda, a Cruviana é uma assombração invisível que aparece em zonas desérticas do sertão, e segundo a lenda, ela ataca aqueles que dormem ao relento, e ela suga todo o calor dos seus corpos, e ela prefere vítimas solitárias e indefesas, como os moradores de ruas ou os bêbados. O Furapé conta a lenda de um ser sobrenatural, onde geralmente ele é visto como um ser pequeno e invisível, que, segundo a lenda, ele ataca as pessoas, causando feridas e dores em seus pés, e sua aparência costuma derivar de acordo com a região. E existe algumas formas de proteção contra ele, que é o uso de amuletos e orações. E bom, o folclore brasileiro é uma coisa que em particular eu gosto bastante de falar, tanto pela sua rica cultura e, bom, tem umas lendas que realmente são bem viajadas, mas é um conteúdo que eu sempre gosto bastante de estar trazendo aqui para vocês, que é sempre interessante consumir um pouco de conteúdo sobre a nossa própria região. E no vídeo de hoje, a gente viu algumas entidades que não são assim tão conhecidas. E claro, cada uma tinha seus aspectos e seus propósitos. Mas claro, se eu ficasse falando mais, esse vídeo ia ficar muito grande e maior do que ele já tá. E vai por mim, esse aqui é um dos vídeos mais grandes desse canal, então é bem diferente do que a gente está acostumado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero estar lembrando, se você gostou, deixe um like e se inscreva, porque eu sempre estou trazendo conteúdos similares a esse. E bom, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.